Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo falaremos sobre diversas notícias do mundo dos famosos e principalmente o que aconteceu entre Cléo, seu padrasto e sua mãe, que chocou o Brasil. Então, deixa sua curtida, porque nós também vamos falar sobre o Ronaldo Esper, que disse que não é mais gay e que homossexualidade foi maldição de uma tia. Este foi o profissional. Carolina Ferraz teria se desentendido antes da saída da Record. Justiça condena Ratinho por propaganda enganosa e apresentador precisará pagar 21.600 a consumidor. De cortar o coração, Estênio Garcia dava mesada gorda às filhas e elas reagiram assim quando ele diminuiu. E por último, o que aconteceu entre Cléo, sua mãe e seu padrasto, que chocou o país. Deixa a curtida, se inscreva no canal e ative o sininho e vamos para a primeira notícia. Ronaldo Esper deu um depoimento revelador. Em entrevista à Jovem Pan, ele confirmou que atualmente é heterossexual, mas que sempre foi gay. O que a homossexualidade aconteceu por conta de uma maldição rogada por uma tia. A minha fé atual, que é a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem várias explicações. Uma delas é que você traz isso, quer dizer, é hereditário, mas eles consideram isso como uma maldição na família. Você também pode ser amaldiçoado por alguém, que foi o meu caso. Eu estava me afogando, ela me jogou na piscina, ela não gostava de mim, já era homofóbica desde sempre. O estilista também explicou que não gostava de ser gay. Eu passei a vida inteira homossexual, talvez por causa dessa maldição. Mas eu não gostava disso. Eu gostava da farra, daquela coisa toda. É, Era uma coisa fascinante. Até as pessoas que não eram gays acabavam entrando no embrulho, revelou ele, frisando que sempre foi algo consciente. Nunca usei drogas. Se sentindo perdido, Ronaldo Esper acabou procurando a religião. Minha mãe, que tinha 90 anos na época, catolicíssima, me falou para ir à Universal. Explicou frisando que não tem religião. Eu não tenho religião e a Universal não é uma religião. Se trata de uma fé baseada na Bíblia. Ou você segue o que está escrito na Bíblia, ou você não está fazendo parte da fé, disse ele. Ele foi muito criticado pela comunidade LGBT ao atestar que alguém poderia dizer e de deixar de ser gay. Eu senti a necessidade de fazer isso, mas não estou puxando ninguém para ir para a igreja. Vamos agora para a próxima notícia. Não se esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A saída de Carolina Ferraz do Domingo Espetacular continua repercutindo, mas não apenas entre o público. Nos bastidores da Record TV, o desligamento da apresentadora teria sido recebido com alívio por parte da equipe, segundo relatos divulgados por veículos de imprensa. De acordo com informações do site Notícias da TV, Carolina era conhecida por um apelido nada amistoso entre os profissionais da emissora, o terror da maquiagem, diziam. O termo circulava nos corredores e refletia o desconforto da parte da equipe, especialmente entre maquiadores e profissionais de camarim. Relatos indicam que alguns funcionários evitavam trabalhar diretamente a apresentadora, que houve inclusive queixas formais levada à chefia. Um dos casos mais graves envolve um maquiador que está afastado há mais de um ano, diagnosticado com depressão e síndrome do pânico, ainda em acompanhamento médico. A tensão não se limitava aos bastidores. Em março de 2025, um episódio ao vivo envolvendo Roberto Cabrini chamou a atenção quando o apresentador corrigiu Carolina durante o programa, gerando repercussão negativa. Internamente, a relação entre os dois era considerada distante e marcada por desconforto. Vamos agora para a próxima notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. O apresentador Carlos Massa enfrentou uma condenação judicial recente proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo a revista decorre de um processo envolvendo propaganda enganosa em que o comunicador atuou como garoto propaganda de uma instituição financeira. Segundo os autos, um consumidor foi induzido ao erro pela publicidade veiculada no programa do apresentador, que prometia descontos em dívidas.
O cliente investiu R$ 6.000 no serviço que garantia abater o financiamento em até 70%, mas não obteve resultado esperado. Ainda, de acordo com a Veja, o denunciante constatou posteriormente que a referida empresa de golpes, o juiz responsável determinou que todos os envolvidos, incluindo o apresentador, devem realizar o pagamento de uma indenização no valor de R$ 21.600. Ratinho também se envolveu em polêmica após fazer declarações sobre a deputada federal Érica Hilton, que preside a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Processo, o consumidor ele tinha financiado um carro com um banco à parte, e ele pagou o banco certinho, só que passou um tempo, ele parou de pagar o banco e ficou algumas pendências. E com isso, ele se viu para poder pegar um financiamento para poder reduzir as parcelas, né? Tendo isso em vista, ele viu uma propaganda numa emissora local, lá de Amazonas, Manaus, do apresentador Ratinho sendo o garoto propaganda da Solução Financeira, que é uma empresa que propõe reduzir até 70% do financiamento que a pessoa fez ali com um determinado banco. E aí, confiando na credibilidade do Ratinho e da emissora local também, ele foi até procurar a empresa Solução Financeira e realizou o contrato desse financiamento do carro dele. Só que, assim que ele fez o contrato com essa empresa, o consumidor teve que fazer um aporte inicial de R$ 6.000 para poder ali fazer os trâmites com o banco e tal. Só que após ele fazer esse acordo com a empresa, ele viu uma notícia que a Polícia Civil do Amazonas tinha atuado em cima dessa empresa por estelionato através de golpes, propondo reduções de financiamentos que não existiam. Exatamente o serviço que deveria ter acontecido. Exatamente. E aí, tendo em vista isso, ele ficou preocupado ali, vendo que a empresa, de fechar um contrato, estava envolvida nesse esquema, e foi até a empresa para entender o que de fato tinha acontecido, se o financiamento dele ainda estava acontecendo. E aí a empresa não teve uma resposta assim adequada, ele foi até o banco inicial ali que ele tinha feito financiamento, e descobriu que as parcelas não tinham sido reduzidas, que a financeira não tinha atuado no processo dele. Entrou na justiça para tentar essa indenização, para tentar recuperar o valor que ele investiu ali, né? Vamos agora para a próxima notícia. Não se esqueça da curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. A atual esposa do Estênio Garcia, Marilene Saad, utilizou suas redes sociais para expor um conflito financeiro envolvendo as enteadas Cássia e Gaia. A disputa centraliza-se em um imóvel localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, e em repasses financeiros feitos pelo artista de 94 anos. Segundo a empresária, as herdeiras demonstraram interesse exclusivo nos bens materiais do pai ao longo dos últimos anos, ignorando a convivência familiar. Durante o seu pronunciamento, a companheira do veterano detalhou os investimentos feitos por ele na criação e nos projetos profissionais das filhas, incluindo a compra de propriedades comerciais, financiamento de cursos e viagens. Ela relatou que o distanciamento do marido, que o distanciamento ocorreu após a diminuição dos rendimentos do marido. Eu tentei muito a união familiar, mas foi uma tentativa frustrada. Eu, acreditando que poderia brotar amor, mas, pelo que a gente vê, nunca foi sobre amor, foi sobre dinheiro, disse Marilene. O conflito se intensificou em 2018, quando o veterano reduziu o repasse mensal destinado aos familiares de 15 mil para 7 mil, devido à diminuição do seu volume de trabalho na televisão. Ele dava 15 mil reais de mesada fora do cartão que pagava. Em 2018, quando Estênio começou a desacelerar nos trabalhos na Globo, o salário diminuiu. Ele reduziu a mesada para as filhas para 7 mil. Começaram a brigar até comigo, que não tinha nada a ver com a história, disse a esposa do ator. Além da questão da mesada, a controvérsia envolve um apartamento doado às herdeiras com cláusula de usufruto. Não é nada, né?
O casal diz que vive hoje com o dinheiro da aposentadoria do ator, pouco mais de R$7 mil, e com o apoio da família da Mari, com quem está casado há mais de 28 anos. A aposentadoria não é nada, né? Praticamente. A minha profissão não rende muito. Estênio Garcia reconhece que faltou um plano para o futuro. Ele começou a trabalhar ainda criança e só parou aos 87 anos. Com 7 anos de idade, ele tirava areia do rio, vender areia, porque areia, com sei lá, faz cimento. Ele vendia docinho no trem. Foi ele que veio com a mãe dele, quando a mãe se separou do pai, e foi trabalhar na Rua da Alfândega para ajudar a mãe, que era costureira. As pessoas vão envelhecendo e elas já não podem mais vender o que elas vendiam. Agora, Estênio protagoniza uma disputa judicial. Duas filhas, Cássia e Gaia, do segundo casamento com a atriz Clarice Pelvezan. O apartamento que fica no 3º andar desse prédio em Ipanema, um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro, é o centro da disputa familiar que foi parar na justiça. O conflito gira em torno da divisão de renda do imóvel e da forma como ele vem sendo administrado nas últimas décadas. Mas a ação não fala só do apartamento. Estênio Garcia também acusa as duas filhas de abandonado afetivamente e materialmente desde que ele perdeu o emprego em 2020. Tenho certeza nesse abandono, por tudo que nós vimos, conheço. O Estênio sempre tentou essa aproximação cada vez maior com as filhas, sempre esteve presente e não teve isso. Sempre fui o provedor. Ajudou muita gente financeiramente ao longo da vida? Ah, sim, da família a gente sempre ajuda, né? Mas as filhas, principalmente, né? O apartamento no centro da disputa tem 80 metros quadrados e 2 quartos. Foi comprado pelo ator e doado às filhas em 1986. Mas no documento de doação, ele registra o direito ao usufruto do imóvel enquanto estiver vivo. Quando uma pessoa doa o imóvel, mas mantém para si, reserva para si usufruto, ela doou a propriedade daquele imóvel, mas o direito de morar nele, de alugar, de fruir, de poder ter a posse direta, ou seja, de estar naquele imóvel, usar aquele imóvel, ter os frutos daquele imóvel. O ator chegou a gravar um vídeo sobre o processo. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Estão me tirando esse direito. Esse contrato indica que o apartamento foi alugado 9, mas os valores nunca teriam sido repassados ao ator. No fim do ano passado, Estênio entrou com uma ação contra as duas filhas para receber o aluguel do imóvel. Por que agora? Porque agora é a hora que ele precisa. Porque ele recebe uma aposentadoria de, enfim, um valor ínfimo perto do custo de vida dele. Porque parece que o fato de ser artista está em primeiro lugar. Quando eu fiz seriados assim, por exemplo, você fica em evidência. Um ator nunca é rico, a não ser um dono de companhia, né? Se bem que eu fiz trabalhos bons com Fagundes. Estênio Garcia tem quase 75 anos de carreira. Ator premiado, viveu papéis inesquecíveis na televisão, no teatro e no cinema. Mari Saad e Estênio se conheceram nos bastidores de uma novela. Ela é 37 anos mais nova que ele. Esse homem é gigante como artista, como contribuição para a arte brasileira e como ser humano. É a alma mais linda que eu já conheci em toda a minha vida. Isso me emociona. Além de Mari também é advogada. Ela é o 5º casamento de Estênio. O que mais te incomoda nesse momento, Mari? Vê-lo sofrer. Vê-lo ter a saúde dele debilitada demais. E vamos agora para a última notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. Cleo relembra fake news de caso com o padrasto em novo clipe.
Estênio, durante todo o período que o Estênio precisou de uma... E você também é muito apaixonada por Orlando, né, Ai, papai? sim. E você também é muito apaixonada por Orlando, Ai, papai. sim, O que ele faz, assim, que é tão fora da curva? O jeito que ele vê a vida, o jeito. E você também é muito apaixonada por Orlando, né, Ai, papai? sim, papai, Orlando. As demais. pessoas são loucas por ele, né? Ele é demais, cara. Ele é especial, O que ele é uma pessoa especial. o que ele faz, assim, que é tão fora da curva? O jeito que ele vê a vida, o jeito que ele vê o mundo, a forma como ele ama as pessoas, como ele sempre quer que as coisas que passem por ele saiam melhores do que entraram. Uhum. Então, é realmente um cara especial. A mãe, eu imagino que devia trabalhar loucamente quando você era pequenininha. Ele segurava uma onda? Segurava muito. A gente ia buscar, às vezes, a minha mãe, a gente não tinha motorista na época, e eu ia com ele para não ficar sozinha em casa, né? E aí ele inventava brincadeira, a gente ficava esperando, porque vida de atriz é isso, né? Você acha que vai terminar às 8, mas termina às 10h30. Uhum. Aí a gente ficava lá esperando, aí ele inventava um monte de brincadeira, me traía. Quando minha mãe estava trabalhando e tinha feriado, alguma coisa na escola, a gente saía juntos, fazia um monte de coisa. Ele me acolheu completamente, assim. Ele ficou muito parceiro, muito do seu lado nessa fase de trabalho intenso. Muito. Mas ela presente também. Presente na qualidade, eu gosto de dizer, assim, eu entendo que ela trabalhava muito e eu me identifico com isso. E fica um exemplo também, né? Claro, de ter uma... de você ser uma mãe, claro, mas você não é só uma mãe, você é uma mulher, você é várias coisas. Uhum. E como é bom e importante e saudável você poder expressar esses seus vários lados, né, como mulher. Então eu cresci com esse exemplo, isso foi importante para mim. Que delícia. São os boatos de que você, quando tinha 14 para uma jornalista, o que mais me afetava era ver meu pai passando por aquilo, sabe? Num lugar de pedófilo, tipo um cara que entrou na minha vida, só me fez bem, ia nas minhas reuniões de escola, era meu pai mesmo, assim, porque o meu pai Fábio não foi muito presente na minha vida. E o Orlando foi muito, 100%, assim, o pai que eu queria, sabe? Eu tive essa sorte, eu tive esse privilégio, e aí fazerem isso com ele foi... Nossa, eu sofria muito por isso. E aí, com o tempo, com a maturidade, que eu estava num lugar de muito abuso, eu tinha 14 anos. E você sexualizar uma criança dessa forma, colocar ela na boca do povo desse jeito, porque era uma coisa muito louca. As pessoas realmente acreditaram, entraram nessa FIC. Foi uma FIC que foi crescendo. Já foi parar minha mãe foi fazer lavagem estomacal no Einstein. Um cara fingiu que era enfermeiro para uma jornalista que divulgou como se ela tivesse tentado se matar. Eu tinha ficado grávida, tirado o bebê. Tipo, virou uma FIC gigantesca. Então a gente andava na rua, porque a gente era tipo pai e filho, então a gente fazia tudo junto. Minha mãe trabalhava muito, a gente andava muito junto, eu e ele. Agradecemos a sua visualização. Obrigado por assistir. Ei, não sai agora, tem mais vídeos para você assistir. Clique em um deles.